Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Primeiro de Pedro, deixa eu só achar aqui que eu preparei a mensagem toda, eu só esqueci de separar o texto. Acontece com as melhores famílias. Primeiro Pedro, capítulo 2, era onde eu estava mesmo, mas... Você achou? Nós vamos ler 1 Pedro 2 e depois nós vamos para Romanos, capítulo 13, tá bom? 1 Pedro, capítulo 2, diz assim, sujeitai-vos, versículo 13. Eu tinha falado versículo 13 já, Alex? Não. Então, versículo 13, para quem não é guiado pelo Espírito. Sujeitai-vos. O Espírito Santo agora virou espírito de adivinhação também. Só para avisar, é deboche, tá, pessoal? Eu não acho isso, tá? Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, diga amém, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer. Eita, Alex, eu estou lendo na atualizada, vou mudar aqui para a NVI, viu, Alex? A NVI é mais legal. 15, na NVI. Pois é a vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Oh, glória a Deus. Quantos sabem que ele está falando do rei Jesus aqui? Amém? Ele está falando das autoridades. Naquela época, o sistema de governo era imperialista, e precisamos lembrar que Pedro é um judeu, né, que estava sob o domínio de Roma, e ainda assim ele diz para honrarem ao rei. Romanos capítulo 13 diz assim, versículo 1, Alex. Romanos 13, versículo 1 diz, todos devem, Romanos 13, 1, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Como é que está isso mesmo? Eu descobri que a minha NVI aqui, Alex, ela é de Portugal, ela é um pouco diferente da que você tem. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Eita, meu Deus do céu. Olha que legal esse versículo. Não é massa esse versículo? As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Olha que massa esse versículo, gente. Não é um versículo legal, que dá vontade de dar uma carreira aqui? Ontem os homens deram um monte de carreira aqui, é porque leu esse versículo aqui. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o quê? Olha que massa esse verso, gente. Não é maravilhoso a palavra de Deus? Quantos amam a palavra de Deus aqui e vivem para praticá-la? Aleluia! Oh, glória! E aqueles que assim procedem, o que eles estão fazendo? Trazendo condenação para... Oh, glória! Que texto poderoso, libertador, não é mesmo?
Amém? Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bom, o que é bom, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Aleluia. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto. Glória! Quantos estão felizes aqui com esse texto? Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Oh, glória a Deus. Amém? Versículo 8, por último, para a gente encerrar. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Gente, esse texto aqui, especialmente de Romanos 13, ele é muito rico, e a gente poderia ficar o mês inteiro estudando esse trecho aqui, do versículo 1 ao versículo 8, ou até o capítulo todo. E eu raramente faço alguma citação à minha atuação na internet aqui na igreja, porque eu realmente procuro manter as coisas distantes, separadas, mas eu faço diariamente lives no YouTube, no meu canal do YouTube, lendo e comentando os capítulos do Novo Testamento. E eu queria aconselhar você a dar uma lida no capítulo 13 lá de Romanos. Foram 2 ou 3 lives que eu fiz em cima desse texto aqui. E eu realmente quero aconselhar, porque, obviamente, há uma possibilidade de uma interpretação literal exagerada nesse texto aqui, que pode nos levar a desequilíbrio, e até alguns podem levar esse texto à validação de ditadura. E não é isso o que o texto está nos ensinando. Amém, irmãos? O texto está nos ensinando o princípio de submissão à autoridade. Eu só quero fazer essa ressalva para você entender que eu não acho que a gente deve baixar a cabeça para ditador. Amém? Não acho isso. Contudo, o texto continua dizendo que nós devemos nos submeter às autoridades. Amém, gente? Eu queria falar 2 frases com você, que Alex vai colocar aqui para a gente. Uma é de Platão. Estou chique hoje. Pedro, Paulo, agora Platão. A frase é a seguinte: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados por aqueles que se interessam. Vou dizer de novo. O maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados por aqueles que se interessam. A outra frase, essa é de John Fitzgerald Kennedy. Mas eu estou muito besta hoje. É a seguinte: cidadania é a prática de cuidar do espaço público como se fosse a sua própria casa. Amém, irmãos? Sabe essa coisa que você acha que público é de ninguém? Pronto, isso é falta de cidadania. Quando você acha que o que é público é porque não tem dono, você não está agindo como um cidadão. Você está cuspindo nos seus impostos quando você faz isso e age assim. Bom, por que você está falando tudo isso, pastor? Porque no próximo dia 6, e pode começar a colocar, Alex, eu fiz um slide bem bonito para cá. No próximo dia 6, nós teremos as eleições municipais, né? Onde vamos eleger prefeitos e vereadores. E eu quero conversar com você sobre isso. O assunto, apesar de eu ter colocado a frase de Platão aqui, o assunto da política é um assunto que eu fujo descaradamente. Fujo mesmo, eu não gosto de falar sobre isso, eu prefiro, todas as eleições eu escuto o pessoal falar para mim a frase de Martin Luther King,
Né? Toda vez o pessoal vem falar comigo a bendita frase de, falei Platão, Kennedy, agora vou citar Martin Luther King. Eu não tenho medo do barulho dos maus, me incomoda é o silêncio dos bons. Eu adoro quando o pessoal vem falar dessa frase de Martin Luther King comigo, adoro. Né? Como se a gente tivesse que ter opinião sobre tudo. A internet é a bagunça que é, porque todo mundo acha que pode ter opinião sobre tudo, mesmo sem ter qualificação para ter opinião sobre aquilo. Ô, glória, dê um glória a Deus agora. Amém, irmãos? Irmão, Salomão nos diz que falar do que você não tem fundamento e sabedoria para falar é tolice. Glória a Deus, continua sorrindo, olhando para cá, amém, irmãos? Graças a Deus eu não fico stalkeando irmão nenhum aqui, eu não sei o que você está postando na internet, glória a Deus por isso. Amém? Eu mal sei o que aparece na minha rede social, quanto mais na sua. Então, preste atenção. Contudo, nós vamos votar no próximo dia 6, e eu percebi no meu coração que existe uma obrigação pastoral, e eu jamais farei isso, de indicar para você em quem votar ou qual a linha de voto que você deve fazer. Pastor, mas eu vi no Instagram do presidente do ministério, pode ser que ele tenha feito isso, eu vi do pastor tal do Verbo da Vida fazendo isso. Irmão, os pastores do Verbo da Vida, eles têm liberdade para o seu posicionamento político pessoal. Nenhuma igreja Verbo da Vida pode declarar voto em alguém, nenhuma igreja Verbo da Vida pode, inclusive, dar voto a político no púlpito. Amém, irmãos? Eu posso, como pastor, orar por algum político que venha nos visitar aqui, impor a mão sobre ele, declaro um voto abençoado e amém. É isso aí que ele tem direito aqui na igreja. Amém, irmãos? Não vem fazer oração, não vem apresentar nada. Nós não temos nem... Eu não faria. Você está comigo, irmão? Meu posicionamento é realmente não fazer. E eu concordo 100% com esse posicionamento. Mas mesmo que a minha ideia fosse contrária, eu não posso. Amém, irmãos? Por dever de submissão ao Ministério Verbo da Vida, dar voz a qualquer político no púlpito do Verbo da Vida. Amém, irmãos? Contudo, eu acho que essa é a postura correta. Eu acho que o Ministério está perfeitamente correto nisso. Mas ainda assim, os ministros do Verbo da Vida, eles têm liberdade para, no CPF, se assim desejarem, declararem seu voto e fazerem até mesmo apoiarem determinado candidato. Amém, irmãos? Contudo, o meu posicionamento pessoal, justamente porque o Ministério Verbo da Vida nos dá liberdade nisso, o meu posicionamento pessoal é de não indicar o meu voto. Você está comigo, irmãos? Por quê? Porque eu acredito que a liderança pastoral, ela não pode ser de determinação. Um pastor, ele não tem autoridade de determinar condutas, como eu vejo o pastoreio na Bíblia. Amém, irmãos? Pode ser que você veja outros pastores tendo opiniões contrárias à minha. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro extenso, existem muitas linhas de interpretação e muitas visões sobre a função de um pastor. Amém? Contudo, eu penso, até mesmo se você chegar para mim no meu gabinete e falar do seu casamento, eu não vou dar determinações para você. Eu vou mostrar o que a Bíblia diz, eu posso te dar conselhos, mas eu jamais vou te dar determinações. Amém, irmãos? E quando tange a quem é que eu vou votar? Pastor, quem você acha que eu devo votar? Eu não vou te responder essa pergunta nunca. Não vou te responder, porque eu penso que eu não tenho essa autoridade e eu não gosto de pastorear ovelhas como se elas fossem gado. Eu gosto de pastorear pessoas que pensam. Amém, irmãos? De fato, não pensar e ter alguém que me diga o que fazer é confortável, mas é uma vidinha miserável. Você está comigo, irmãos? Pensar dá trabalho. Pesquisar, estudar, aprender dá trabalho. Amém, gente? Contudo, eu prefiro esse caminho. Tanto na vida pessoal, na palavra de Deus, você sabe que a minha indicação é que você leia a Bíblia, que você estude a Bíblia, que você questione e pergunte, amém, irmãos? E também nas questões civis, esse é o meu posicionamento. Contudo, então, primeira coisa, eu não vou aqui dizer em que linha você deve votar, amém, gente? Mas eu percebo que a gente vive um período
tão confuso e tão conturbado que eu entendo que é preciso um posicionamento de educação aqui. Amém, irmãos? E eu vou pegar alguns pontos que são polêmicos, mas a minha intenção aqui, irmão, não é indicar para você em quem você vai votar ou que linha, que lado do espectro político você deve votar. Amém? Eu vou te dar informação para você parar de pagar mico na internet. Amém? Porque acredita, a maioria dos cristãos estão pagando mico, estão fazendo feio, estão fazendo vergonha. Amém, irmãos? Estão expressando ignorância. E esse é o motivo pelo qual eu não me expresso na internet. É porque eu não domino o assunto da política. Você está comigo, irmãos? Não é um assunto... De novo, eu tenho uma visão particular do que é a melhor forma de governo, do que é a melhor visão político-econômica. Eu tenho uma opinião sobre isso. Você está comigo? Contudo, eu não é uma coisa que eu sou embasado. Eu passo... Todos os dias eu leio a Bíblia, todos os dias eu estudo a Bíblia. Então eu me sinto seguro para ensinar a Bíblia publicamente. Amém, irmãos? Mas eu não tenho essa mesma segurança para falar sobre a minha visão política. Contudo, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar, pode passar aí, Alex, por favor, é no que a gente vai votar, né? E nós não estamos votando no John Wayne. Quem aqui sabe o que é John Wayne? Rapaz, denuncia quem levanta. Eu não vou falar nada não, você levantou a mão. Olha só, John Wayne era um ator do faroeste nos anos 60 e 70 nos Estados Unidos, e ele era aquele cowboy que vencia todos os inimigos sozinho. Amém, irmãos? Quem sabe aqui que político não é esse cowboy herói? A gente acha, a gente tem essa noção, né? Não, vamos votar nele porque ele resolve. Não resolve, nenhum homem resolve nada sozinho. Político não é Superman. Amém? Então nós vamos votar para prefeito e vamos votar para vereador. Amém, gente? Pode passar o próximo aí, Alex. Então vamos lá. Quais são as funções do prefeito? O prefeito tem funções na administração pública. O que é isso? Ele vai gerenciar os serviços públicos. Amém, gente? Prefeito é o gestor da cidade. Então, nós estamos votando em alguém que vai gerir Goiânia. Amém, gente? Ele vai trabalhar com o orçamento. O que é o orçamento? Nós, como cidadãos, pagamos impostos. Esses impostos são federais, estaduais e municipais. Amém? Bom, vou dar minha opinião pessoal aqui. Eu sou da opinião de que os estados deveriam acabar, mas isso é uma questão polêmica. Poucos países têm estados como o Brasil tem, né? Basicamente Estados Unidos e poucos outros. Eu já estive no Chile, por exemplo. O Chile não tem essa divisão de estados. Você tem a federação e as cidades, e você tem regiões administrativas. E aqui, gente, eu estou dando a minha opinião, mas só porque eu acho que é imposto demais. Você tem que pagar para o Estado, tem que pagar para o governo. E aí fica uma confusão do que é a esfera de quem, né? Você não sabe o que é a esfera da cidade, o que é a esfera do Estado. Eu acho confuso. Mas, enfim, nós estamos nesse pacto federativo, então nós temos o Estado, que é a federação, é o Brasil, nós temos o Estado do Goiás, que é o governo estadual, e nós temos a municipalidade, que é, por exemplo, aqui, Goiânia. Beleza, gente? Então, nós estamos votando. E aí nós pagamos impostos federais para o Brasil, estaduais para o estado do Goiás e municipais para Goiânia. E existe toda uma questão aí de como se divide os recursos. Bom, Goiânia lida com um determinado orçamento, e esse orçamento é administrado, ou ele é programado, ou ele é trabalhado pelo prefeito da cidade. Amém, irmãos? Não é tão simples assim, mas basicamente isso. O prefeito também vai executar as políticas públicas, o prefeito faz a gestão de obras e infraestruturas, normalmente nos últimos 8 meses do ano que tem eleição para prefeito, não é? Isso é uma regra universal, no mundo inteiro é assim, os últimos 8 meses antes da eleição, todas as cidades entram em obras. Uma regra universal, e parece que Goiânia não escapou disso esse ano, não é mesmo? Amém, gente? Mas as obras são boas, mesmo que sejam só a cada 4 anos. Também a função do prefeito nomear os secretários, né? Secretários são como, no ambiente municipal, como os ministros no ambiente federal. Amém, gente?
E ele representa legalmente, né, o município. Então, oficialmente, se uma fraude é vista no município, o CPF que responde por essa fraude, oficialmente, é o prefeito. Por exemplo, aqui na igreja, se acontece algum acidente aqui, alguma coisa, se temos alguma questão contábil na igreja, né, por exemplo, o pastor Eduardo, ele é o tesoureiro da igreja, né, mas se tem alguma questão contábil, não é só o CPF dele que responde, não. O CPF do pastor responde. Se tem um acidente aqui, não sei quantos viram, recentemente caiu um teto de uma igreja lá no Recife, né? Foi no Recife? Foi no Recife. Então, se cai o teto aqui, quem vai responder civilmente ou até criminalmente por isso? Eu vou responder, é o meu CPF. Amém, gente? Porque não existe uma pessoa que é verbo da vida goiânia, existe um pastor responsável por essa igreja. Amém, gente? Da mesma forma, o município. Então, só para você entender. E o vereador? Vereador é o poder legislativo. Você aprendeu lá na escola, bom, não sei se aprendeu porque tiraram a educação moral e cívica das escolas, né? Então, não sei se ainda se ensina isso, mas a gente aprendeu lá que a Revolução Francesa, agora um pouco de história, a Revolução Francesa criou uma coisa maravilhosa, deveria ser maravilhosa, que é o poder tripartido. Amém, gente? O que é o poder tripartido? É o poder executivo, legislativo e judiciário. Amém, irmãos? Aqui no Brasil, o poder judiciário também tem a função de rei, mas isso também é uma crítica que eu não deveria estar fazendo aqui. Amém, gente? Mas, oficialmente, de acordo com a Constituição do Brasil e da maioria das nações independentes e livres, esses três poderes, eles têm exatamente o mesmo valor de autoridade. Eles se, como se diz? Eles se equivalem e eles se regulam. Amém, irmãos? Nós precisamos do executivo para executar as coisas, para fazer a gestão. O legislativo é aquele que viabiliza essa gestão através das leis e da fiscalização. E o judiciário, ele é quem julga a correção das ações do executivo e do legislativo. Amém, gente? Então, nós temos aí, próximo, Alex, as funções dos vereadores. Qual é a função dos vereadores? Vamos ler lá. Elaboração das leis municipais. Amém, irmãos? Ninguém governa de acordo com o que acha bom ou correto. Dentro de uma coletividade, você tem que criar leis para governar. Então, eu quero fazer uma estrada que vai mudar aqui o trânsito aqui em Goiânia. Você não pode fazer isso da cabeça do prefeito. Você tem que ter uma lei. Por quê? Porque se trata de dinheiro público, não é o dinheiro do prefeito que vai fazer isso, é o dinheiro dos cidadãos. Então, nós vamos eleger representantes que supostamente vão desenvolver leis que vão permitir ao prefeito estabelecer coisas na cidade de acordo com a nossa anuência, com a nossa autorização. Estou falando aqui do mundo perfeito, amém, gente? Então, os vereadores no âmbito municipal são esses que vão votar e escrever e votar as leis. As leis são aprovadas, são apresentadas, aprovadas ou rejeitadas. Normalmente, como da forma do Brasil, o prefeito ou o governador ou o presidente, eles têm uma base de vereadores ou deputados estaduais, no caso do governador, deputados federais e senadores, no caso do presidente. E essa base trabalha para formular as leis de interesse do executivo. Você está comigo, irmãos? E aí haverão os debates nas câmaras, né? Nas câmaras municipais, estaduais e federais, para a aprovação ou rejeição das leis. É importante entender, irmãos, aqui, a importância da oposição. Porque às vezes a gente fica, quando a gente está num governo que a gente gosta, a gente fica com raiva da oposição e nem percebe que a gente faz oposição quando o governo é o que a gente não gosta. Amém? Por que é necessária a oposição? Porque se a gente não tem ninguém para discordar, primeiro, toda opinião que surge sem debate é uma opinião burra e pobre. Desculpa aí a dureza das palavras. Amém, irmãos?
Mas aqui na igreja como é que funciona? Funciona exatamente assim. A gente tem uma diretoria, tem todo um corpo diretivo, também tem um grupo de pastores, tem um grupo de liderança, e eu faço questão de dar voz para todo mundo. Né? E todo mundo tem liberdade de falar, pastor, essa ideia, com todo respeito ao senhor, ama a sua vida, pastor, mas essa sua ideia é muito idiota. Todo mundo tem liberdade de falar isso. Você está comigo? Não concordo, não acho bom, não acho isso. Por quê? Essa troca de opiniões, ela nos ajuda a formular a melhor solução, porque ninguém é capaz de ter a visão do todo, irmãos. Você está comigo? É por isso que muitas vezes os candidatos ao legislativo, eles se identificam com determinada parcela. Né? Na prefeitura, inclusive, é muito engraçado isso, é muito nichado isso. É o João dos taxistas, é o fulano que trabalha na ONG não sei o quê, é o cara que vem da favela. Então, o que é isso? São representantes que determinadas parcelas da sociedade querem lá no governo para, sim, defender os interesses desse grupo da sociedade. Porque, afinal de contas, se existe um grupo da sociedade que paga imposto, que trabalha, que rende dinheiro para o Estado, para a cidade, eles precisam de representatividade nas suas solicitações. Você está comigo, irmãos? E aí a sociedade lá, representada pelos seus vereadores, vão ter os seus debates. Amém, gente? E isso se chama democracia. Isso é útil. Pastor, mas não é assim que acontece. Não ser assim que acontece não quer dizer que essa forma de governo não seja boa. Amém, irmãos? Talvez o que não é bom sejam os representantes que a gente coloca. Amém? Mas isso também é outra coisa. Então, eles vão elaborar as leis municipais, eles vão fiscalizar o executivo. De novo, a oposição é necessária aqui. Porque a função do poder tripartido, gente, é a gente não cair na mão do ditador. Primeira coisa que um ditador faz, ele dissolve os parlamentos. Por quê? Porque aí não tem oposição. Você está comigo? Então, precisamos de oposição. E por isso também, porque às vezes um governo ele se elege com uma maioria muito absoluta no legislativo. E é por isso também que nós, além de precisarmos de oposição no legislativo, nós precisamos de uma imprensa livre. Sei que você não gosta, Globo lixo, eu sei tudo isso aí, irmão. Mas uma imprensa livre é de extrema necessidade para a democracia. Porque precisa ter alguém que te informe, estão fazendo errado lá. Você está comigo, irmãos? De novo, eu não estou elogiando os atuais veículos de comunicação que nós temos no Brasil. Amém, irmãos? Não estou, eu não defendo ninguém aqui, eu só defendo o Evangelho. Amém, irmãos? Mas você precisa entender para parar de falar bobagem. Aí eu vi, nos protestos, pastor, você acha legítimo fazer protesto? Acho, desde que ele não seja pecaminoso, desde que ele não dissemine ódio, desde que ele não dissemine violência. Todo cidadão tem o direito de dizer, não quero. Amém, irmãos? Faz isso no voto e pode, enquanto não tem voto, fazer isso publicamente. Está tudo bem. O cristão, inclusive. Contudo, eu vi lá, não, chega disso, queremos ditadura. Irmão, eu fico pensando assim, o que faz a pessoa pensar que ter alguém que determine o comportamento dela é uma coisa boa? Está me amando ainda, não? E aqui talvez eu estou dando minha opinião, mas essa aqui é importante, irmão. Pelo amor de Deus. Quer ver um argumento que eu acho maravilhoso? Eu vivi na ditadura e não fui preso. Quem foi preso na ditadura é que fazia baderna. O que fazia baderna? Ele não queria ir dormir a hora que o policial mandava? Essa é a baderna? Ele queria reclamar do governo? Isso é baderna? Está comigo, irmãos? Porque assim, o avô da minha esposa ficou 2 anos preso. A família nem sabia se ele estava vivo. Por quê? Porque ele era contra o governo. Eu concordo com submissão à autoridade, irmão, mas isso dá ao governo direito de sumir com o avô da minha esposa, deixar uma senhora com 5 filhos, sem saber se o marido está vivo, haver navios. Meu avô paterno também foi preso pela ditadura. E não era baderneiro, era casado já tinha filho.
Simplesmente discordava. Irmão, eu luto pelo direito das pessoas poderem discordar de mim. Pode perguntar aqui para os meus pastores e a minha diretoria. Eu faço questão que as pessoas possam discordar de mim. Você está comigo? Amém, irmãos? Então precisamos de um legislativo que também fiscalize o executivo. Amém, gente? Como eu disse, o poder tripartido, ele se regula. O legislativo também faz a aprovação do orçamento. Você tem aí o PIB da cidade. O que é o PIB da cidade? É o quanto de riqueza produz, né, para ser usado, o produto interno bruto. E aí o prefeito vai fazer o orçamento, que vai trabalhar com esse dinheiro, e o legislativo aprova ou reprova esse orçamento. Amém, gente? O governo talvez esteja gastando mal, essa coisa toda. E também atua na defesa dos cidadãos. Aqui, como eu falei, a representatividade, né? O poder legislativo, muitas vezes, ele tem ele é representante de uma parcela dos cidadãos, né? De novo, especialmente quando é o caso do vereador. O vereador, mais do que qualquer um, tem esse sabor de... E aí é divertidíssimo ver os programas eleitorais, né? Porque eu fico pensando se aquilo é sério ou é um programa de comédia, porque é realmente muito específico muitas vezes. Beleza, gente? Vou parar aqui para fazer uma pausa, de novo, para assumir uma postura pessoal. Que eu acho que eu já estou fazendo demais, mas eu vou fazer aqui. Marcos Honório Júnior, eu jamais voto em alguém que se candidate com o nome pastor fulano de tal. Eu não voto em quem faz isso. Quem está fazendo isso está mentindo. Ou ele não tem capacidade de ser político, ou ele não é pastor. Não dá para ser pastor e político. Eu não estou dizendo que não podemos ter crentes na política. Eu acho que precisamos. Se o poder legislativo serve para ser representante das várias camadas da sociedade, e ser crente é uma grande camada da sociedade, é necessário que hajam representantes lá. É necessário, está certo ter representantes que vão defender as causas evangélicas, que vão ver as questões. Eu não sou contra isso não, amém, irmãos? Contudo, quando o cara usa de um suposto chamado ministerial para ganhar voto, ele está bagunçando as coisas. Amém, irmãos? Certa vez chegaram para Billy Graham, o maior evangelista do século XX, e falaram assim: por que você não se candidata? Muitos presidentes foram empossados com uma oração de Billy Graham nos Estados Unidos. Se eu não me engano, o último foi Bill Clinton, no segundo mandato, porque no primeiro não deu muito bem, aí no segundo ele pediu para Billy Graham ir lá orar por ele e tal, mas muitos outros receberam lá a oração de Billy Graham quando foram se candidatar. E Billy Graham estava sempre sempre foi conselheiro de muitos presidentes, republicanos e democratas, só para você também não ficar pagando mico lá na internet. Amém, gente? Então, uma vez perguntaram para Billy Graham: por que você não se candidata a presidente? Você é um homem respeitado no país todo, você seria um excelente presidente. Ele disse assim: é porque eu não posso me rebaixar, eu sou ministro do Evangelho, e aí eu não vou descer da minha posição. Isso é uma consciência do valor que é o ministério, amém, irmãos? Então, eu recentemente estava vendo umas questões na internet e eu vi um determinado político que colocou assim: olha, sou pastor, mas estou deputado federal pelo 4º mandato. O 4º mandato são 16 anos, cara. É uma parte muito grande da sua vida para dizer que ela é temporária, né? E eu fico pensando, que igreja ele está pastoreando nesses 16 anos? Porque, gente, pastor, vou dizer uma coisa que eu acho maravilhosa. Pastor tem ovelha. Se não tem ovelha, não é pastor, pô. Está me amando ainda? Então, cuidado com o charlatão. Amém? Lá no Ministério, lá em Campina Grande, nós temos um irmão que é um irmão de Deus. Eu conheço ele pessoalmente.
o irmão Rubens, ele foi meu aluno na escola de ministros, é um homem de Deus, ele é da diretoria da Igreja Verbo da Vida, é um homem de vida ilibada, mas que ele é da política, ele tem uma vocação política. Você chega para conversar com o Rubens, o bom dia dele já é de prefeito. Ele fala com você já, e assim, não é porque ele está em eleição, não, ele é a vocação política em pessoa. E talvez você o veja lá em Campina Grande e fala, o pastor falou que não pode falar no púlpito, mas esse tal de Rubens fala direto lá no Verbo da Vida. Mas é porque ele é membro da igreja há muitos anos, ele está no corpo lá, diretivo da igreja, amém, gente? E ele é conselheiro do Verbo da Vida, ele não está lá fazendo campanha política, ele é um membro legítimo do Verbo da Vida. Por isso, Rubens tem acesso, muitas vezes, ao púlpito lá na igreja sede, amém, gente? Mas ele jamais se assume como pastor Rubens, né? Ele é um político que é cristão. Ele não mistura as coisas. Agora, obviamente, como político, num cargo legislativo, ele vai votar de acordo com as causas daquilo que ele acredita e daquela parcela que o elegeu. O público, por exemplo, do Verbo da Vida que vota em Rubens não quer ver ele aprovar aborto. Porque o legislativo, a ideia é que ele seja um representante do povo. Porque não dá, irmão, para cada lei, para cada determinação do governo, convocar. Imagina, Goiânia é 1,5 milhão de habitantes. O prefeito fala assim, olha, eu quero mudar o trânsito aqui na Anhanguera. Vamos consultar 1,5 milhão de pessoas para saber se todos querem? Não, então estabelece lá os representantes que vão votar de acordo com as suas bases. Amém, gente? Estamos entendendo isso aí? Pastor, precisa de um culto para isso? Infelizmente precisa, irmão. Não tem mais educação moral e cívica nas escolas, o pastor tem que resolver esse problema na vida das pessoas. Amém? Agora vamos entrar na parte divertida, que é a parte que você está pagando mico na internet. Está me amando ainda? Não? Glória a Deus. Próximo aí, Alex. A gente vai falar um pouco de espectro político. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou aqui me preparando para entrar nesse momento, porque eu tenho certeza que eu vou ser odiado dos dois lados agora. Irmãos, esse negócio, esse posicionamento que eu tenho a respeito de política, de não me posicionar, né? O pessoal aí diz que eu estou em cima do muro, né? Você é em cima do muro, você é isentão. Esse posicionamento já fez com que eu perdesse amigos que me chamavam de comunista, e também já tive amigos que deixaram de ser meus amigos, que não era amigo, né? Porque deixar de ser amigo por causa disso é um falso amigo. Deixou de ser meu amigo porque eu era genocida. E eu tinha culpa no sangue das pessoas que morreram de Covid. Eu que quase morri de Covid. Porque não defendia determinado lado político, fui chamado de genocida. Você sabe quem é que chama quem de genocida hoje em dia no Brasil. Amém, gente? Então, eu consegui ser xingado pelos dois lados. Pensa na benção. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que acha que eu sou comunista e tem gente que acha que eu sou de extrema direita. É uma coisa maravilhosa isso aí. Mas quem fala essas duas coisas só demonstra ignorância. Eu não vou ficar perdendo meu tempo com opinião de ignorante. Amém, irmãos? O pessoal fala assim, todo mundo acha, né, só a torcida, no Rio fala muito isso, só a torcida do Flamengo acha isso. Amém, irmão? Quem já ouviu isso aqui? Eu e a torcida do Flamengo está vendo isso aí. Porque é a maior torcida, a mais importante do Brasil. Então é um validador de algo que muita gente... Só que, pensa comigo nesse raciocínio aqui, ó. Se a torcida do Flamengo inteira diz que você é burro, ok? Mas Albert Einstein diz que você é inteligentíssimo. Você é burro ou inteligente? Você é inteligente. Porque a opinião de Einstein é muito mais qualificada do que a de todo mundo. Então, todo mundo falar não quer dizer nada. Amém, irmãos? A gente tem que prestar atenção nas opiniões qualificadas das pessoas. Você está comigo? Novamente, por isso que eu não assumo minha posição. Porque eu penso que a minha opinião política não é qualificada. E por isso que eu não dou. O que as pessoas que não são qualificadas também deveriam fazer, na minha opinião. Mas não fazem. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender
é que esse negócio de esquerda e direita, isso não é preto e branco. Não é preto e branco. Amém, gente? Não é ou direita ou esquerda. Existe todo um espectro entre ser direita e esquerda, e existem coisas comuns aos dois lados. Você está comigo? Alex, tira um pouquinho o slide aí, Alex. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Ok? Beleza, gente? Eu citei aqui a frase que todo mundo fala, né? De Martin Luther King. Quantos já ouviram falar de Martin Luther King? Quem sabe o que é Martin Luther King? O que ele fez nos Estados Unidos? Martin Luther King foi aquele homem que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né? Muito inspirado pela luta de Gandhi na libertação da Índia, ele encampou uma campanha de combate ao racismo estrutural americano sem armas, né? Na verdade, haviam dois grandes líderes na época, era Luther King e Malcolm X. Malcolm X era a favor das armas e da revolta. Luther King acreditava na rebelião pacífica, né? No protesto pacífico e tal. Você acha que Martin Luther King ele era um político de direita ou de esquerda? Vamos lá, gente. Luther King. Luther King era comunista. Alô? Tudo bem com você? Está vivo ainda? Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, todo mundo vê lá nos índices de IDH, quais são os maiores países nos índices de IDH. Você concorda comigo que é a chamada Península Nórdica, Escandinávia, né? Península Escandinávia. Noruega, Finlândia e Suécia são os países com maior IDH do mundo, né? Juntamente com a Suécia e a Dinamarca, que também é escandinávia. Se eu falar para você sobre Noruega, você pensa num governo de direita ou de esquerda? Noruega é social-democracia, é um governo de esquerda. Tudo bem com você? Está vivo ainda? Estou te falando isso porque só pensar esses dois casos, a Noruega, a Suécia também é social-democracia. E você pensar em Martin Luther King, você já vê que a nossa visão do que é direita e esquerda está totalmente distorcida. Porque Martin Luther King era um pastor protestante, homem de Deus. Amém, irmãos? Mas acreditava que a visão correta era o comunismo. Ok, gente? Você está me amando ainda? Então, quando a gente está falando de esquerda e direita, isso começou na Revolução Francesa, isso foi consolidado com o parlamento inglês. Na Inglaterra, no parlamento sentavam mesmo à direita as pessoas que tinham uma determinada visão política, econômica, e à esquerda o que tinha outra visão. Essa divisão de forma começou na Revolução Francesa, mas esse negócio de direita e esquerda consolidou com o parlamento inglês. Beleza, gente? Então, existem inúmeras coisas. Existem, para você ter uma ideia, dentro do espectro direita, existem grupos que se odeiam, que não se suportam. Ao passo que na esquerda também. Você está comigo, irmãos? Tem gente de esquerda que não suporta outras pessoas que são identificados com a esquerda. A gente fala o quê? É tudo comunista. Não é. Porque tem gente de esquerda que acha que o comunismo é uma ilusão. Alô? Para de pagar mico na internet, pelo amor de Deus. Amém? Por exemplo, quer ver uma coisa que eu ouço sempre? E não é nenhuma defesa aqui, tá bom? Não é nenhuma defesa. Porque Fernando Henrique, a direita era não, Fernando Henrique era comunista. Eu fico pensando, como é que o cara que mais privatizou empresa pública no país é de um sistema de governo que estatiza tudo? É um problema isso aí. É falta de história, falta de pensamento. Está me amando ainda, gente? Então vamos lá. Quando nós falamos, pode colocar de novo aí, Alex, sobre esquerda e direita,
Alex? Existem algumas questões que a gente vai abordar. Deixa eu só ver. Não, volta aí, Alex. Isso aqui. Que a gente vai pensar. Bom, o que é basicamente. Volta mais um, Alex, por favor. Passa para frente agora. Só porque tem mais um? Não, ele não colocou. Pode voltar para mim. Pode voltar para aquele lado. Isso. Então, existe dentro do que significa ser. Então, pastor, beleza, já entendi que tem um monte de coisa que a gente não identifica como sendo direita e esquerda. O que é, afinal de contas, direita e esquerda? Vou te falar, tá bom? Então, quando a gente fala de direita e esquerda, eu separei aqui 5 pontos para a gente identificar, e que, infelizmente, a gente não vai ter slide sobre isso. Primeiro, a visão sobre desigualdade social e econômica. Normalmente, os grupos de esquerda, eles têm como lema o fim das desigualdades. Quem já ouviu isso aqui? A ideia é o fim das desigualdades. Precisamos acabar com as desigualdades. Aí vamos falar de redistribuição de renda. Amém, irmãos? Normalmente isso aqui é pauta da esquerda, está do lado de cá, da esquerda. Amém, gente? E como é que a direita vê a desigualdade? A direita vê a desigualdade de forma mais orgânica, como um resultado, muitas vezes, da meritocracia. Beleza, gente? Isso quer dizer que o pessoal de direita não está nem aí para os mais pobres? Não necessariamente. Amém, irmãos? Mas uma proposta de direita para os mais pobres é de geração de oportunidade, ao passo que uma postura de esquerda tende a ser de redistribuição de renda e eliminação da desigualdade. Você está comigo, irmãos? Parando para pensar, qual é mais malvada e qual é mais certa? Cara, você tem aspectos positivos dos dois lados aqui. Você está comigo, irmãos? Amém? Tudo bem com você? Porque quem aqui é contra as pessoas terem oportunidade? Ninguém é contra as pessoas terem oportunidade, né? Quem é contra que as pessoas pobres serem assistidas? Pelo amor de Deus, se alguém é contra isso aqui, a gente vai fazer o apelo para você nascer de novo. Amém, irmãos? Porque a Bíblia manda a gente cuidar dos pobres. Amém, gente? Outra questão importante na questão esquerda e direita é a relação entre o indivíduo e o coletivo. Isso aqui é muito importante para você se dizer de direita ou de esquerda. Normalmente, a tendência de esquerda é do coletivo sobressair ao indivíduo. Então, a coletividade é mais importante do que a individualidade. Por isso, também, normalmente, partidos que são exatamente assim, de esquerda mesmo, assim, comunista, socialista, eles estão mais preocupados, eles fazem questão de se associar a esquerdas de outros países. Por quê? Porque o coletivo de esquerda do proletariado, como eles dizem, é mais importante do que as questões individuais. Já uma visão de direita vai dar mais voz ao indivíduo, né? A vontade do indivíduo, a propriedade do indivíduo, o direito do indivíduo, né? Não se mete na minha vida, essa terra é minha. Aí na sociedade, numa sociedade de esquerda, o entendimento de que a terra é de todos e não de um. Normalmente, numa sociedade de direita, a terra é de quem comprou. Amém, gente? Beleza? Ok. Qual é melhor ou qual é pior? Existem pontos a se pensar dos dois lados, novamente. Outra questão que difere claramente o que é direita e o que é esquerda é a relação com o Estado. Normalmente, ou quase que via de regra, uma política de esquerda entende que o Estado deve ser intervencionista e se meter muito nas questões da sociedade. Dependendo do seu espectro político da esquerda, esse Estado pode ser grande, gigante ou imenso. Raramente alguém de esquerda vai falar menos Estado. Amém, gente? Porque eles entendem que o Estado é o veículo para trazer a justiça social. Normalmente, agora sim,
e aqui tem uma grande exceção importante, mas normalmente, aspectos de direita vão falar de menos Estado. Existe uma visão de direita que é Estado totalitário. Vamos falar sobre ela daqui a pouco. Beleza, gente? Mas, via de regra, eles vão falar assim, ó, menos Estado. Já ouviu essa fala também? Queremos menos Estado. Então, não sei se vou entrar no outro tópico, normalmente o pessoal da direita vai dizer que o mercado se regula, né? Ao passo que o pessoal de esquerda vai dizer, não, o Estado deve regular o mercado. Ok? Outra coisa importante também é a questão da propriedade e economia. Um Estado voltado para a esquerda tende a entender a questão da distribuição das coisas igualitariamente. Amém, gente? Você está comigo? Agora vê, existem sistemas capitalistas de esquerda. Eu citei aqui, por exemplo, a Noruega. Amém, gente? Mas ainda assim, eles têm um ideal igualitarista. Ok? Já a direita vai argumentar, não, existe gente que vai ter mais fome, mais pegada do que outros, e é injusto você limitar aqueles que têm mais disposição de correr atrás, comparado com aqueles que são menos dispostos, por exemplo. Amém, irmãos? Isso é um argumento. Então, a direita tende a valorizar a propriedade privada, o direito à individualidade. Você entendeu isso aqui? Então, normalmente, governos liberais são governos de direita. Amém, irmãos? Governos de controle, de sistema, de governo grandes, tendem a ser governos de esquerda. Ok, gente? Contudo, aí você fala, então entendi. Então, ditador é de esquerda. Não. Porque aqui na América do Sul, por exemplo, a gente teve Augusto Pinochet, que era um ditador de extrema-direita. Franco na Espanha, extrema-direita. Mussolini na Itália, extrema-direita. Hitler na Alemanha, extrema-direita. Amém, gente? Mas também existem ditadores na esquerda. A gente não pode esquecer de um rapaz chamado Stalin, né, que matou mais gente do que a Alemanha hitlerista e a Itália fascista. Você está comigo? O cara matou mais, só ele, só Stalin, matou mais gente do que a Alemanha e a Itália. É uma coisa fantástica, né? Você tem, por exemplo, alguém já ouviu falar da Venezuela? Né? Esses dias aí está bem popular, né? A revolução chavista, e agora lá está lá o tal do Maduro, né? Que já amadureceu, já podre, mas não cai da árvore, é uma coisa fantástica. Nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, né? A família lá do Kim Jong-un, né? Que é o terceiro líder, né? É o terceiro na sucessão, e é uma ditadura comunista. A China faz de conta que é democrática, mas é uma ditadura comunista também. Amém, gente? Apesar de que a China é um caso curioso, porque ela tem uma política comunista, mas uma economia de mercado, que seria uma lógica mais capitalista e até mais liberal, né? Não dá para chamar de liberalismo na China, mas, enfim, ela é uma ditadura comunista. Então, você tem ditadura dos dois lados. Beleza, gente? Então, vamos parar com esse negócio. Não, a ditadura é de esquerda, a ditadura é de direita. Aí fica o pessoal de esquerda chamando de fascista, aí os outros chamam de comunista, e todo mundo mostra suas ignorâncias. Amém, gente? E eu vou começar a encerrar falando dos principais aspectos políticos, os que a gente vai mais lidar no nosso dia a dia. Primeiro, da direita. Pronto, coloca o próximo aí, Alex. Eu coloquei 4 aqui para você pensar, tá? Primeiro, o liberalismo clássico. Aquele que começou lá com Adam Smith, John Locke, você aprendeu na escola isso aí, né? O foco é a questão da liberdade individual, o mercado livre, o mercado se regula, e o governo é limitado. O governo tem um único foco: segurança, educação e saúde. O resto, o mercado se regula. Beleza? A gente que é mais ou menos a favor disso, a discussão é imensa, só quero que você entenda o que é cada coisa. A gente tem também o conservadorismo moderado
E o conservadorismo moderado, ele entra muito na manutenção das tradições sociais e culturais. Amém, gente? E aqui é uma coisa que eu acho problemática. Não estou dizendo que eu sou contra a esquerda, não. Mas eu tenho o problema de essas pessoas que se entendem conservadoras cooptarem o evangelho. Você está comigo? Conservadorismo e evangelho não são a mesma coisa. Isso aqui daria outra pregação. Mas cuidado com essa fala, porque não é a mesma coisa. Você pode ser conservador e evangélico, pode, sem problema nenhum. Amém, irmãos? É muito difícil ser progressista no que o progressismo significa hoje e evangélico. Verdade também. Mas ainda assim, conservadorismo é uma coisa, evangelho é outra. Pode ser que os evangélicos sejam todos conservadores, mas o evangelho, ele não é conservador, ele é uma revolução. Ele não se submete a nenhuma filosofia humana, como é que é conservador? Amém, irmãos? Mas essa linha de pensamento, né, do conservadorismo moderado, eles vão ter essa coisa de não mudar as estruturas culturais. Que às vezes desculpa, gente, é só perda de tempo, porque a mudança vem, as coisas mudam, as sociedades mudam. Você está comigo? E aí, às vezes, a gente fica lá dando murro em ponta de faca. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, o Partido Liberal Democrata no Reino Unido é um exemplo do liberalismo clássico. Os republicanos moderados nos Estados Unidos hoje representam muito essa linha aqui de pensamento, né? E aí vem o conservadorismo neoliberal. O neoliberal é uma coisa muito interessante, porque você já ouviu isso aqui, ó. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Quem já ouviu essa frase aqui? Isso aqui é uma linha de pensamento de conservadorismo neoliberal, que é um total liberalismo na parte econômica, até mais do que Adam Smith sugeria, mas quer um conservadorismo, quer segurar, ou seja, libera a economia, mas segura a cultura. Amém, irmãos? Não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Margaret Thatcher é um grande exemplo dessa pegada, o Ronald Reagan nos Estados Unidos também. E você tem o fascismo. Fascismo é uma visão de direita. E por que você colocou isso aqui? Para ficar pegando no pé da gente que é de direita? Não, porque toda hora alguém que não é de direita chama de fascista quem é de direita. Amém, irmãos? Então, fascismo é aquele nacionalismo autoritário. Você está comigo, irmãos? E aqui não me xinga, não. Estou falando aqui a história. O fascismo coloca a nação sobre o indivíduo. Amém? Deixa eu ficar aqui atrás. Eu queria nesse momento aqueles púlpitos de madeira antigo que protegia a pessoa. Aí o fascismo vai ter o controle estatal da economia, né? O Estado vai controlar a economia e, normalmente, eles vão para a supremacia cultural. E aí vem racismo, aquela coisa toda. Então, exemplos históricos, Benito Mussolini, Francisco Franco, Adolf Hitler e por aí vai. E a esquerda? Próximo aí, Alex. Nós temos, por exemplo, a social-democracia. Pastor, você está falando muito de social-democracia. Você é um social-democrata? Não. Eu sou cristão, irmão. Amém? Se eu te falar em off como eu penso que deveria ser, você não vai conseguir me colocar em espectro nenhum disso aqui. Eu consegui inventar um jeito novo aí que é uma utopia, nunca vai acontecer, mas na minha cabeça funciona perfeitamente. Então, o social-democrata, ele sugere reformas graduais, mas dentro do capitalismo. Lá na escola, a gente ouviu sobre o keynesianismo, que levantou os americanos depois da crise de 29. Quando já ouviu falar de keynesianismo? Pronto, a social-democracia ela tem muito a ver com keynesianismo, que era um americano, capitalista, inclusive. Amém, gente? Para promover igualdade social e econômica. Então, ele não é anticapitalista, como alguns dizem. Amém, gente? Ele entende que o mercado é a forma da economia acontecer, ele vai, inclusive, incentivar o consumo, muitas vezes, mas ele vai ter essa pegada social, de ajuda social, ok? Então, essa é a social-democracia.
E aí, exemplos de social-democracia: partidos socialistas ou trabalhistas em países europeus, como o Partido Trabalhista do Reino Unido, Partido Social-Democrata da Suécia. E aí você tem o marxismo-leninismo, ou comunismo também, né? E o foco aí, a ideia é a revolução para derrubar o capitalismo mesmo. Ele quer derrubar o capitalismo. Eles falam da guerra de classes e acreditam que a única solução é você tirar a burguesia do governo e o proletariado assumir o governo. Esse é o governo comunista, né? O socialismo é a ideia de todo igual para todos, e o comunismo é a ideia de que o governo vem da classe trabalhadora. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, eu tenho muito cuidado, eu não critico nada que eu não tenho conhecimento. Beleza? Então, a vida inteira o pessoal fala comunismo isso, comunismo aquilo. Eu sei que, historicamente, o comunismo foi perseguidor dos cristãos. Então, já, obviamente, por essa ideia, eu jamais me declararia comunista, só porque todos os países comunistas perseguem o cristianismo, né? Perseguem oficialmente a ideia da religião, mas no fato perseguem o cristianismo. Então, eu jamais me declararia comunista por esse aspecto. Isso que eu estou falando de história, amém, gente? Isso aqui é história que está aí, você vê em qualquer livro, até porque Marx, ele dizia que a religião é o ópio do povo, então os comunistas entendem que é necessário eliminar a religião para haver igualdade. Contudo, eu li o Manifesto Comunista. Eu fui entender as ideias. Por que esses caras falam? E aqui está um insight para você, né? Antes de sair falando de uma coisa ou outra, cara, vai ver qual é a ideia dos caras, vai ver por que você discorda. Então, eu li o Manifesto Comunista. Eu confesso, eu não li o Capital, porque eu não vou ler um livro de mais de 1.000 páginas, né? Na faculdade de Geografia, eu tive 3 professores que tentaram me ensinar o princípio de mais-valia de Karl Marx, e eu não consegui entender até hoje. E imagina um livro inteiro de 1.000 páginas desse cara. O conceito principal eu não entendi, né? Então, mas eu li o Manifesto Comunista, né, de Karl Marx, e eu entendi o que ele estava falando. Entendi também que era um grito que, para o momento que ele estava vivendo, da primeira revolução industrial e das condições humilhantes que as pessoas trabalhavam nas fábricas, aquele grito tinha algum sentido. Isso aqui é uma coisa que, às vezes, a conta que a gente não faz, um momento histórico que a pessoa está vivendo. Amém, irmãos? Contudo, a solução que ele dava para mim era uma utopia, e continua sendo utopia até hoje, e as pessoas continuam acreditando numa utopia, né? Mas, enfim, essa é a ideia marxista-leninista ou o comunismo. E aí, partidos comunistas tradicionais, como o Partido Comunista da China, curiosamente chama PCC, o Partido Comunista de Cuba, o Partido Comunista no Brasil. O partido mais antigo no Brasil é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Assim, mais antigo que continua em atividade, né? E aqui está o problema para você, evangélico, com a esquerda, que é chamada esquerda identitária ou o progressismo. Só para você saber, normalmente, marxistas odeiam, não é outra palavra não, eles odeiam os identitários. Vou explicar para você. Povo do PSTU, do PCO, esses partidos que a gente sempre vê lá no coisa, que nunca ganha nada, eles odeiam o PSOL. Hoje, o maior representante identitário da esquerda identitária no Brasil, de novo, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui, amém, irmãos? Só estou dando nomes bois para você entender do que eu estou falando. Então, hoje, o partido mais forte na causa identitária, o Partido dos Trabalhadores, ele é muito camaleão, né? Ele tenta ser o líder de todos e ele tenta conversar com todos, mas o grande partido identitário do Brasil é o PSOL, né? O pessoal do PCO, eu já vi o presidente do PCO falando da galera do PSOL. Irmão, parecia Bolsonaro falando. Impressionante, impressionante. Eles odeiam, porque esse pessoal comunista raiz acham que essa galera identitária está desvirtuando a visão de Marx e fazendo concessões com isso ao
capitalismo, né? Porque isso aí é pauta capitalista, porque a questão da galera comunista raiz é o proletariado, é o movimento trabalhista. Esse povo gosta de novo, não é juízo de valor, e eu faço questão de falar isso, irmão, porque eu realmente não entro nessa briga, não. Mas esse pessoal, por exemplo, é o pessoal do sindicato, é o pessoal das greves, esse aqui é o pessoal mais comunista mesmo, eles estão nessa linha aqui, ok? Já o pessoal identitário, o que eles vão entrar? Eles vão entrar na questão das classes, justiça social e igualdade para grupos marginalizados. Quem é contra trazer justiça social para quem está marginalizado aqui, gente? Alguém aqui é contra isso? Ninguém é contra isso. Se você é cristão, você não é contra isso. Contudo, às vezes a frase que define é muito mais bonita do que o ideal vivido na realidade. Amém, gente? Então, com base na raça, no gênero, na orientação sexual e nas novas identidades. Então, esse pessoal, eles não estão apenas trabalhando na política para a economia, eles estão entrando em questões ideológicas. E eu acho muito ruim mesmo, o racismo está junto de pautas como a questão LGBT, como o feminismo, em como ele se tornou hoje. Por quê? O feminismo histórico, ele tinha algum sentido lá, sufragistas. Cara, quem é contra o pessoal lutar para a mulher votar, pelo amor de Deus? Quem prefere um mundo que mulher não pode votar? Hein? Alguém prefere esse mundo? Quem prefere um mundo onde mulher ganha menos porque ela é mulher? Quem prefere esse mundo aqui? Alguém é a favor disso aqui? Não, você faz a mesma coisa, faz até melhor do que ele, mas ele é homem, vai ganhar mais. Alguém é a favor disso aqui? Não. Ninguém é a favor disso aqui. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, um combate à dominação masculina, todos nós somos a favor aqui. Sim ou não, gente? Eu sou. Contudo, o problema do que o feminismo se tornou é que ele se tornou um anti-masculino, não antimachismo. Ele é antimasculino. O feminismo virou e se tornou o oposto ao machismo. Ele não é igualitário. Ele é anti-homem. As mulheres deveriam ser antimachistas, mas o feminismo se tornou antimasculino. E aqui é problema. Porque aqui a gente vai defender aborto, aqui a gente vai destruir a família, e aqui é um problema. Amém, irmãos? Você entendeu isso? Contudo, essa galera vai colocar no mesmo escopo a luta antirracista. Alguém aqui é contra acabar o racismo, gente? Pelo amor de Deus. Hein? Alguém aqui é contra os negros terem o mesmo acesso à cultura, à economia que qualquer outra pessoa? Né? Alguém aqui é contra haver essa diferenciação? Pelo amor de Deus, ninguém aqui é contra isso. Mas colocar isso aqui no mesmo patamar da questão da ideologia de gênero é um problema. É um problema medonho. Por quê? Porque a questão sexual, além de pessoal, ela tem a ver com escolhas, com orientação, com história pessoal. O racismo é uma questão de genética. Não existe o gene gay. Existe o gene homem e mulher. Existe o gene, desculpa aqui, viu, Sueiro? Negro, ou branco, ou pardo, ou o que quer que seja. Amém, irmãos? Mas não existe o gene gay. Tornar esse debate a mesma coisa é um problema para a nossa fé, porque não é. E aqui eu estou assumindo posição mesmo. Amém, irmãos? Não é a mesma coisa. Como nós cristãos devemos nos posicionar com relação à comunidade LGBTQIYZ, 350 kHz, sei lá? A gente pode debater aqui. E eu, Marcos Honório, de novo, entrando aqui no pessoal que eu não deveria entrar, acho que a gente mais erra do que acerta em como lida. Eu acho que a gente erra muito. Mas uma questão é como a gente trata. A gente jamais vai deixar de pensar. E como cristão, a gente não tem o direito de normalizar religiosamente esse tipo de união. Amém, irmãos? Jamais. Eu jamais farei um casamento entre pessoas do mesmo sexo. Jamais. Posso ir preso, vai me prender, mas eu não vou fazer, porque isso é contrário à minha fé. Eu não vou abençoar uma coisa que eu discordo.
Por muito tempo, por um tempo eu fiz casamento de pessoas até que eu não conhecia, de pessoas não crentes, até que um dia eu estou orando por duas pessoas, declarando a bênção de Deus, e eu pensei, meu Deus, eu não acredito que essas pessoas vão viver o que eu estou orando por elas. Eu falei, cara, como é que eu estou fazendo isso? E eu não faço mais casamento de não crente. Se vier me pedir, eu não vou fazer. Eu tenho que saber que é crente, tem que ver que é crente de verdade. Não só aceitou Jesus porque quer que eu faça casamento, não. Que já rolou também. Você está comigo, irmãos? Agora, se eu não faço casamento de pessoas heterossexuais, heteronormativas, né, como se fala hoje, mas que eu não consigo declarar, de acordo com a minha fé, a bênção de Deus naquilo lá, eu vou abençoar o que eu sei que é pecado? Não vou. Amém, irmãos? Não vou de forma alguma. Contudo, eu penso que a forma como a igreja lida com essas pessoas, eu penso que é completamente equivocada de forma geral. Amém? Mas isso aqui é outro debate. Contudo, eu queria mostrar para você esse entendimento da chamada esquerda identitária. Esse pessoal que colocou tudo isso, né, o direito das mulheres, o direito dos negros, junto com o direito dos LGBT, junto com o direito ao aborto, junto, como se fosse tudo uma única batalha. Né? Como, por exemplo, historicamente, a ideia da esquerda é a luta pelos desprovidos, isso é a fala, né? É a luta pelos desprovidos. O que essa galera fez? Levou isso para o extremo das questões culturais que separam os grupos. Amém, irmãos? E aí é um problema. Né? Por exemplo, esse pessoal vai acriticamente, só porque os Estados Unidos apoiam Israel, eles vão apoiar toda a causa muçulmana. Não importa se é o Hamas, tem idiota que vai defender o Hamas. Irmão, ninguém aqui é a favor que Israel chegue e derrube bomba na Palestina e acabe com os palestinos. Ninguém é a favor disso. E se Israel está atacando com força excessiva, Israel, irmão, não é o Messias, não. O Messias já veio de Israel. Hoje em dia eles têm que crer em Jesus como nós. Amém, irmãos? É uma chatice o que a igreja faz com a questão israelita. Contudo, defender Hamas é estupidez. Mas é porque é minoria, é papo da minoria. Amém, irmãos? Veja, não é cristão achar que a minoria não tem que ser ouvida porque é minoria. Isso não é cristão, não. Jesus não agiu assim. Amém, irmãos? Contudo, a ditadura da minoria também não é democracia. Você está comigo, irmãos? A imposição da cultura da minoria na maioria, só porque a maioria virou malvado, né? Essa questão identitária é tão chata que eu, um dia, dormi cidadão de bem e eu acordei branco, heterossexual, homem e cristão, eu virei o Satanás da sociedade moderna. Eu não fiz nada, eu sou um homem de bem, pago meus impostos. Sou um homem de família. Da noite para o dia, eu virei o Satanás. Só porque eu sou isso aqui. Amém, irmãos? Mas não é crime nenhum ser o que eu sou. Amém, irmãos? Também não é crime ser gay. Não é, beleza, não é não, está tudo bem. Viver a sua vida aí, paga seus impostos, tenha seus direitos, estou tudo bem com isso aí. Amém, irmãos? Só não venha me marginalizar. Porque eu não sou isso. Você está comigo? Então, o que é problema para a gente como cristão, muitas vezes, é essa ideia identitária. Amém, irmãos? Então, eu queria que você tivesse uma visão, porque você, eventualmente, vai conhecer irmãos cristãos que são sociais-democratas, e você vai falar que, seu comunista, você está sendo preconceituoso, porque ele não é comunista, ele é um social-democrata. E não tem nada de novo, eu não sou social-democrata, mas não tem nada na social-democracia contrário ao cristianismo. Angela Merkel era uma social-democrata, e ela era do Partido Liberal Cristão da Alemanha. Crente, a mulher era crente, ela frequenta a igreja luterana lá na Alemanha. Casada, tudo certinho. Beleza, gente? Você me ama ainda? Então, te dei material suficiente aqui para você ir pesquisar. Vai estudar. E a última dica que eu vou te dar. Eu estou andando por Goiânia, né? E tem uma coisa que eu fico me perguntando toda vez. Eu moro ali perto da T-63,
E cada sinal da T63 tem umas 40, 50 pessoas com bandeira, feito um doido assim. E eu me pergunto, eu sei que Malbi, por exemplo, trabalha com campanha política, eu fico me perguntando, na esquina da minha casa fica, tipo aqueles banners que a gente tem ali na entrada, banner tudo com o número de candidatos. Eu fico pensando assim, será que isso ganha algum voto? Eu tenho dificuldade de acreditar. Que o cara está passando na T63, um trânsito miserável, num calor de rachar o coco do sujeito. Não, é impossível você, no trânsito da T63, nesse calor e secura de Goiânia, você está de bom humor ali. Não há fruto do Espírito que aguente a secura e o calor de Goiânia na T63, 4h30 da tarde. Não há. Se alguém aqui mantém a espiritualidade, eu vou dizer, você está pronto para ser um semideus. Aí eu fico pensando, eu estou lá, cara, me esforçando para não pecar. Aí fica o cara passando a bandeira assim na minha frente. Cara, alguém vota naquilo? Eu fico pensando, você está comigo, irmãos? E isso aqui é só um comentário. Mas o que acontece? No nosso país, onde as pessoas normalmente não têm muita cultura política, a ponto de chamar social-democrata de comunista, a ponto de chamar liberal de fascista, é possível que o pessoal, no dia da eleição, está indo para a urna sem ter o seu candidato. E aí, deixa eu ver, gostei da cara dele, bonita a cara dele, e pega o número ali e vai votar. Eu sei que existe isso. Então, claro que nenhum membro do Verbo Goiânia é assim. Misericórdia. Mas, você vai fazer um teste. Você vai no Google, pegar o nome do candidato, e você vai colocar a seguinte pergunta assim, ó. Acusado de quê? Só isso. Beleza? Você vai fazer isso aqui. Google. Não precisa nem no chat GPT, não. Vai no Google. Bom e velho Google. Amém, irmãos? Pega lá o nome do candidato. Acusado de quê? E aí, não para na manchete, porque às vezes o cara foi acusado, mas provou inocência. Dá uma lida. Olha lá o processo. Vê o que estão falando, cara. Procura veículos sérios, veículos grandes. Por mais que o veículo sério, veículo grande, também tenha os seus vieses. Você está comigo, irmãos? Obviamente tem, obviamente que a Globo tem, que a UOL tem. Contudo, por causa da visibilidade deles, eles não podem mentir. Eles vão estruturar de forma a defender a filosofia deles. Você está comigo, irmãos? Mas eles não podem divulgar informação mentirosa. Por causa do tamanho. Seria um problema maior para eles. Então, eles vão usar toda a tática jornalística, e não é nem jornalística, é a tática de publicidade, para formar a informação de forma tendenciosa. Mas ser tendenciosa não é mentir. Ainda. Amém, irmãos? Você está comigo? Então, procura 2, 3, 4 veículos grandes, veículos diferentes, Vê a Folha, como diz um candidato aí, a foice de São Paulo, mas também vê o Estadão, que tem uma opinião um pouco diferente, Veja veículos diferentes, veja outras linhas, gente séria, gente que tem um compromisso com o jornalismo. Lembra do que eu falei, uma imprensa livre é necessária para a democracia. Você está comigo, irmãos? E aí, mas vá no Google, faça isso, pegue seu candidato acusado de quê? Irmão, se já não tiver nada, já é muito boa coisa. E acredite, é difícil achar quem não tem acusação nenhuma lá, é difícil. Então, espero, irmão, eu sei que me estendi um pouco, mas eu espero ter deixado para você e também para a galera que assiste na internet, conteúdo para você tomar um posicionamento seguro no próximo dia 6 e, eventualmente, num segundo turno. Segundo turno, obviamente, seria apenas para a questão do prefeito. Aqui em Goiânia a gente não sabe se vai ter primeiro ou segundo turno. A gente sabe que tem algumas capitais aí que não vai ter segundo turno. Ai, meu Deus do céu. Mas aqui em Goiânia a gente não sabe ainda, depende da eleição. Então,
Vote de acordo com a sua consciência. Veja veja como é que você se identifica. Porque às vezes, por exemplo, como hoje, eu sei que eu estou demorando, gente, mas hoje, via de regra, as igrejas evangélicas, especialmente hoje chamadas de parede preta, como a nossa, existe todo um caminho à direita que o evangelicalismo brasileiro tem tomado. Amém, irmãos? Todo um caminho à direita. Contudo, não seja de direita porque você é evangélico. Seja de direita porque você estudou o que significa ser direita, também estudou o que significa ser esquerda, e entendeu, não, cara, para mim faz mais sentido estar desse lado aqui. Agora, fica à vontade para também dizer, não, cara, eu não concordo com isso aqui, não. Eu sou a favor dessa política aqui, eu sou a favor dessa política aqui. Cara, isso aqui, eu acho que eu não sou de direita, não. Está tudo bem. Desde que essas políticas não violem a sua fé, como defesa do aborto, por exemplo. Amém, irmãos? Como anticristianismo. Está tudo bem. O importante é você fazer isso conscientemente, não como um bobalhão papagaio. Amém, gente? Vote de forma consciente. Lembrando que nós temos deveres civis. Nós devemos submissão às autoridades. Amém, gente? Você recebeu uma coisa boa essa manhã? Chorar por você? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pai Santo, nós te louvamos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por esse povo que está aqui, obrigado, ó Pai, pela instrução, primeiramente do teu Espírito sobre nós. Porque, Pai, nós queremos, sim, agir dentro dos nossos direitos e deveres de cidadão brasileiros que somos, moradores de Goiânia, vamos agir como cidadãos diante das urnas, mas, Pai, a nossa fé, ela afeta tudo em nossa vida. Nada em nós é independente da nossa fé. E queremos votar de acordo com a nossa consciência cristã. No nome de Jesus, Pai, eu creio mesmo na inspiração do Teu Espírito, Pai, para que votemos com a consciência cristã pura, que glorifica o Teu nome, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.